Você sabia que o seu casamento tem vários inimigos? Hoje nós queremos falar com você sobre 5 inimigos do seu casamento. Não só do seu, mas todo casamento está o tempo todo correndo muitos riscos. Por quê? Porque existem muitas coisas rondando as nossas vidas. Muito do nosso passado, muito das coisas que nós acostumamos a ser, a fazer, antes de nos casarmos, antes mesmo de nos conhecermos. Nós nos acostumamos com uma vida de solteiro, nós nos acostumamos a ser nós mesmos, com a nossa capacidade, com a nossa individualidade. Afinal, muita gente pensa assim, eu cheguei muito longe antes de conhecer você, né? Como é que eu não vou conseguir uma série de coisas, mesmo agora depois? Você concorda que a gente tem muitos, e muitos mesmo, quando eu digo muitos, são muitos, a gente vai falar só de alguns deles, mas muitos inimigos do casamento? Temos, com certeza. E eles acabam prejudicando totalmente o relacionamento, né? Então as pessoas acabam não conseguindo se relacionar adequadamente e isso vai desgastando o casamento, a relação. E aí é onde acaba, né, terminando tudo. Uhum. Então, nós queremos pensar um pouquinho agora sobre cada um deles, ok? Então, muito bem. Visualize um pouquinho do seu casamento. Vocês já viveram muitas coisas, vocês já enfrentaram muitas coisas. Na verdade, não faz muita diferença se vocês estão casados há pouco tempo ou há muito tempo, porque uma coisa que eu costumo dizer sempre é o seguinte, que os 2 primeiros anos de todo casamento são muito difíceis. São muito pesados, são complicados. Por quê? Porque é justamente o tempo da adaptação, né? Então, se você tem 10, você passou por aqueles 2 e eles foram muito difíceis. Independente de como foram esses, talvez os outros 8 também foram igualmente difíceis. Mas você pode estar casado agora há muito pouco tempo e provavelmente você está então vivendo esse tempo bem difícil, bem complicado. Mas vamos lá, quais são esses inimigos que nós queremos focar hoje? Existem tantos, mas vamos pensar apenas nesses 5. O primeiro deles é a individualidade. Na verdade, melhor dizendo, o individualismo. Um sentimento que cada um de nós acaba tendo e que acaba sendo muito normal, né? É normal a gente lutar para manter aquilo que é nosso, né? A gente quer se manter como um indivíduo, a gente quer se manter ileso, digamos assim. Então, a gente vai muitas vezes se cuidando para não sermos muito afetados por aquilo que o outro é. Então, às vezes, eu tenho um pouco de medo de me deixar contaminar, né? No sentido de, eu era de um jeito, daí casei com você, agora sou de outro jeito. Cadê a minha força de vontade, a minha capacidade de me manter aquilo que eu sou, né? Individualismo. O que seria o individualismo? O que tu acha? Cada um já vem com uma bagagem, né? Então, assim, eu fui criada de uma forma, lá em casa a gente janta a tal horário, e aí eu faço tal coisa, e aí é fulano que cuida do meu dinheiro, e essas coisas todas. Então, o que acontece? É muito difícil se desprender dessas coisas, e aí é o que eu acho que é o que acaba realmente causando os conflitos ali. Por quê? Porque eu tenho um jeito, eu tô com essa bagagem, e aí eu tenho que me adaptar com uma pessoa que é totalmente diferente, que tem outra bagagem. Então, isso faz com que as pessoas queiram manter a individualidade, e aí causa os atritos no relacionamento. Isso vai tão longe, né? A gente tem, por exemplo, casais que se acostumam a fazer coisas tão automaticamente, cada um fazer do seu jeito, cada um cuidar das suas coisas, né? Parece que só se junta mesmo, literalmente, e não acabam se casando. Por quê? Porque cada um dos dois tem que abrir mão dessa sua individualidade, que é o exagero daquilo que eu sou como indivíduo. Vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, digamos que eu estou acostumado a dormir em um determinado horário, né? Então eu gosto de dormir tarde,
me acostumei a dormir tarde e aí de repente eu me caso com uma pessoa que gosta de dormir cedo. E aí então, cada um dorme no seu horário. Mas quando é que nós vamos ter a condição de nos encontrar antes de dormir? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Se eu não abrir mão ou se o outro não abrir mão, então se você não abre, eu não abro. Quer dizer, ninguém abre mão do seu individualismo e isso acaba se tornando então muito prejudicial. E isso é o que tem acontecido, na verdade já aconteceu com a gente, né? Então assim, eu sempre dormia cedo e o Adir muito tarde. Então o que aconteceu? Hoje você não dorme tão tarde e eu não tão cedo. Então a gente dorme num horário ali que fique bom para nós dois. Então a gente consegue compartilhar, ficar junto, assistir e fazer um monte de coisa, né? Como casal. Porque se a gente não fizer essas coisas como casal, a gente continua fazendo como indivíduos. Né? Eu tenho o meu jeito disso, você tem o seu jeito disso, e eu dormia muito tarde. Né? Muito tarde mesmo. E eu sempre tive pouco sono, pouca necessidade de dormir, mas agora o adaptar acaba se tornando uma coisa boa, uma coisa gostosa. Por quê? Porque traz a oportunidade daquele momento que é o momento que é o final de todo um dia, a oportunidade de compartilhar, a oportunidade de nós percebemos que realmente nós abrimos mão de uma série de coisas, e isso num sentido muito positivo. Abrir mão não significa que é uma coisa ruim, não é como se eu estivesse perdendo, eu não estou perdendo nada. Né? Eu mantenho aquilo que é essencial e eu continuo ainda acrescentando aquilo que dá para aprender. Né? Hoje em dia, por exemplo, pensando em dormir, dá para descansar mais. Mesmo que o corpo não precise, mesmo que não sinta essa necessidade, tem alguma coisa de ruim? Eu estou perdendo? Não, estou ganhando. Né? Então o meu organismo pode ganhar muito com isso. Muito bem, pensando na continuação disso, tem um segundo grande inimigo que eu acho que é a decorrência desse individualismo, que é quando as pessoas mantêm as suas finanças separadas. Finanças separadas é esse segundo dos 5 inimigos do seu casamento. Isso não acontece só no meu, mas acontece com certeza no seu casamento também. Veja, todos nós vivíamos, antes de casar, vivíamos vidas financeiras, né? Por quê? Porque já trabalhávamos, mesmo quem não trabalhava tinha que gerenciar alguma coisa, o seu dinheiro, de alguma forma. E aí nós nos acostumamos com as regras que nós traçamos para nós mesmos, né? A forma de pensar finanças, a forma de ser aquele que gasta mais ou aquele que gasta menos, né? A forma de pensar assim, não, eu vou guardar tudo que eu puder, ou então a forma de pensar que eu vou usufruir tudo que der com o meu dinheiro. E, pasmem, tem muita gente que continua fazendo exatamente do mesmo jeito. As finanças continuam sendo duas e separadas. Dificilmente um casal vai ganhar exatamente a mesma coisa os dois, né? Então, qual seria o ideal? O que você acha? Eu tô lembrando aqui de uma vez e faz bastante tempo. A minha tia falou assim, lá em casa as finanças são todas em um monte só. Então assim, eu ganho, o meu marido ganha, e aí a gente paga as contas, e aí a gente sai, e aí a gente faz o que tem que fazer com um dinheiro só. Essa separação, eu acredito que ela traz separação no relacionamento também, porque assim, meu marido ganha uma quantidade, eu não sei quanto ele ganha, porque eu conheço pessoas assim, que saem já 10 anos de casadas, e elas saem, cada um paga o seu, cada um paga a sua, por exemplo, tem contas separadas, então o marido paga algumas contas, a esposa outras, e ninguém sabe nada da vida financeira do outro. A dificuldade de compartilhar mesmo, né? Se eu não compartilho do meu tempo, se eu não compartilho das minhas finanças, será que eu estou conseguindo compartilhar da minha vida? Como é que eu vou dizer que estou compartilhando uma vida com alguém se as minhas finanças continuam sendo minhas,
continuam sendo minha preocupação exclusiva, eu que sei quando que eu estou passando por algum tipo de dificuldade financeiramente falando, eu é que tenho as minhas prioridades de investimento, eu pago apenas algumas contas da casa, né? E aí vem uma grande questão, como decidir quem paga o quê? Né? Quanto das contas eu vou pagar? E aí, se a gente está numa vida separada financeiramente, cada um vai fazer um esforço muito grande para pagar o mínimo possível. Né? Então, a ideia de cada um paga o seu é para que eu tenha a sensação de que eu pago o mínimo possível, quanto menos, melhor. E aí, então, por exemplo, você paga o seu almoço e aí eu decido que eu não vou almoçar. Então, é uma forma de eu economizar. E aí eu vou tratando as minhas finanças como se elas fossem exclusivamente minhas. Mas eu perco a oportunidade de construirmos juntos, a oportunidade de sonharmos os mesmos sonhos, a oportunidade de entendermos, olha, começamos lá de baixo, começamos pequenos, né? E juntos nós vamos construindo. Mas quem fez isso acontecer? É a junção, a união, né? É um mais um, para que a gente consiga realmente dizer, estamos ganhando alguma coisa. O terceiro dos inimigos que nós queremos conversar agora é a falta de diálogo. E nós vamos falar de algumas faltas, né? Um pouquinho. A falta de diálogo é uma delas. O que seria diálogo? As pessoas se acostumam a comentar coisas, né? Não sei se você conhece essa expressão, não, a gente está aqui, está só comentando. Comentar é coisa que você consegue fazer com qualquer pessoa. Se você encontrar alguém na fila do banco, quer dizer, hoje em dia a gente não fica mais na fila do banco, né? Mas se você encontrar alguém que você não conhece, você está ali só em algum lugar durante alguns momentos, você consegue comentar qualquer assunto. Mas aquilo não tem da sua vida, não tem você ali, você não está se colocando. E o que o casal precisa, o que o casamento precisa é de diálogo, da condição e da capacidade de nós falarmos de nós. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que conversar é nós sermos capazes de falar de sentimentos. Né? Falar das coisas é fácil. Falar do que está acontecendo, do que está faltando, do que eu vou fazer até um certo ponto é muito fácil. Agora, falar como eu me sinto ao longo da vida, falar como é que a vida está sendo para mim, como é que ela está sendo difícil, como é que ela está sendo penosa, isso é diálogo. Né? E se eu falo, eu também preciso ouvir muito mais do que estar querendo simplesmente falar. Então, esse diálogo, o que você acha que pode ajudar então positivamente, ou o que você acha que pode prejudicar a falta do diálogo? Eu acho que as pessoas precisam se colocar no lugar do outro. Então, assim, o meu esposo, né? Eu devo me colocar no lugar do meu esposo, eu devo entender, claro, as limitações dele, mas fazer com que ele se sinta confiante em falar. Porque o que acontece? Às vezes, o meu esposo precisa só conversar, teve um dia exaustivo, cheio de problemas, e aí eu chego e jogo um monte de coisa, ou eu critico o que ele está me contando. Então, às vezes as pessoas não falam sobre sentimentos devido às críticas que acontecem no relacionamento. Pior que isso acontece demais. Tem gente que só não fala para não ser criticado. Né? Talvez até esse mecanismo de defesa já venha justamente desde a vida toda. Né? E aí, de repente, a pessoa entra num relacionamento, entra num casamento onde ela tinha a chance de se sentir aceita, né? Se sentir acolhida, ter os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que ela realmente está sentindo lá no seu interior, ter tudo isso acolhido e tratado, né, de uma forma tranquila, de uma forma amigável. E aí o que acontece? A gente acaba um criticando o outro, um não querendo ouvir o outro, um querendo talvez até mesmo se sobressair, né? Talvez aquela coisa assim, eu já passei por isso, mas isso aí não é nada, isso aí é uma besteira, você não sabe o que eu já passei. E aí imagina como é que o outro está tentando se abrir, está tentando falar de si, tentando falar das suas dificuldades, talvez, e aí sente que não tem espaço. Né? E isso reforça o individualismo.
Por quê? Porque se eu estou tentando me abrir com a minha esposa, se eu estou tentando conversar com ela, falar um pouco da minha vida, dos sentimentos, do meu dia, e aí eu sou criticado o tempo todo, eu vou ficar na minha. Então não vou falar, e talvez buscar uma pessoa, ou talvez não buscar ninguém e ficar com aquilo ali, mas eu me fecho. Então... Isso. Mas como nenhum de nós tem a capacidade de viver só com a gente, muito provavelmente isso vai ser algo que vai abrir espaço para que terceiros consigam entrar naquele relacionamento, né? Eu tento, talvez a princípio, viver sozinho, viver com as minhas coisas. Eu vou conversar com quem me entende, que sou eu mesmo. Mas mais cedo ou mais tarde, acaba aparecendo a necessidade de eu falar para alguém e de repente alguém se mostra mais interessado do que meu cônjuge. E veja, talvez aí é a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho também sobre traição. É claro que a gente acredita que as pessoas, de uma forma geral, elas não acordam um determinado dia dizendo, eu vou trair, né? Mas esse distanciamento do qual a gente vem falando e a forma como cada um dos dois vai se afastando, falta uma série de coisas na vida, falta emoção, falta proximidade, falta carinho, vai faltando uma série de coisas, e aí então talvez é quando alguém consegue achar um espaço, achar uma brecha, e é exatamente desta forma, ou nesse momento, que a vida caminha para uma traição. A traição que todos nós não gostamos de ver acontecer, não gostamos nem de imaginar acontecer conosco, mas é um caminho, né? E às vezes a gente precisa entender um pouquinho que talvez é algo que nós acabamos plantando, talvez algo que nós acabamos permitindo que fosse acontecer e vai acontecendo aos pouquinhos, né? São muitos os casos de traição e não é à toa, não é de uma hora para outra. Então a gente precisa realmente cuidar. Como está a emoção entre vocês, né? Como está a vida de tirar o fôlego? Vocês conseguem isso? Vocês conseguem manter essa chama acesa? Isso envolve tantas coisas, desde as coisas mais simples, né? Desde o levar um café na cama. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Quando foi que eu levei café na cama pela última vez para você? No último domingo. E no anterior, e no anterior. Veja, é simples, é muito fácil, né? Só que tem que lembrar, você tem que se interessar. E aí tem uma expressão que as pessoas usam hoje em dia, que é a ideia de você estar produzindo, criando memórias, né? São coisas que vão ser lembradas. Coisas que no futuro a gente vai poder lembrar, lembra aquele dia, lembra aquela situação, lembra naquela época, lembra lá no tempo da pandemia, né? E a gente precisa sim, realmente gastar tempo com tudo isso. Então, o seu casamento precisa de emoção, né? Você não pode deixar o distanciamento acontecer, mas também não pode deixar a coisa ficar morna, ficar mais fria. Por quê? Porque isso vai realmente fazer muita diferença, vai fazer muita falta. Muito bem. Então, a quinta coisa, o quinto grande inimigo do casamento que nós queremos falar hoje é algo que a gente quer até gastar um pouquinho mais de tempo. E eu tenho algo bem interessante para a gente conseguir até compartilhar com vocês. O quinto grande inimigo, e veja que eu comecei falando de 5 inimigos, agora estou falando de grandes inimigos, porque eles realmente têm um potencial destruidor muito grande. O quinto é a falta de prioridade. Veja, aqui do meu lado está a minha esposa. Nós nos casamos quando eu já tinha 2 filhos, ela se casou comigo quando ela já tinha 1 filho. Quem é a prioridade então? Veja, nós já temos outras pessoas que fazem parte das nossas vidas, né? 1 filho, 2 filhos, 1 filho de um lado, 2 filhos do outro lado, mas quem é a prioridade na vida de cada um de nós? A falta de prioridade ou falta de priorizar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa é um grande perigo. Veja, filho não pode estar em primeiro lugar na minha vida, nem na sua vida. Na vida de vocês, se vocês são casados,
quem precisa estar em primeiro lugar na vida de cada um é o seu marido, é a sua esposa, é o seu cônjuge. E isso é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, a sociedade ela nos diz que é para ser diferente. Aconteceu com você isso? Não é? Estou aqui lembrando de quantas vezes, né, de algumas que você me comentou sobre isso. E assim, gente, a primeira vez que você escuta isso é bem impactante. Então, assim, nossa, como assim? Como meu filho não é em primeiro lugar, né? Então, eu sei que deve estar acontecendo isso aí com você. Mas se você começar a refletir e a entender que lugar o seu esposo tem que estar na sua vida, você vai perceber que é totalmente necessário que ele seja o primeiro. Isso. Então, vamos explicar um pouquinho melhor para que todo mundo possa entender. Vamos imaginar o seguinte. Quando eu me caso, eu era solteiro, estava sozinho, então quem era a prioridade da minha vida era eu mesmo. Muito bem. Então aqui estou eu como prioridade da minha vida. Então, sim, eu tenho que continuar me amando, eu tenho que continuar me colocando em primeiro lugar, porque eu preciso cuidar de mim até para que eu possa cuidar de outras pessoas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, de repente, eu me caso e uma outra pessoa vem fazer parte da minha vida. Essa pessoa, então, logo depois de mim, é quem tem o primeiro lugar, né? Eu estou dizendo o seguinte, tem eu e logo após mim tem agora a minha esposa. Você, mulher, tem o seu marido. Quando de repente o tempo vai passar e o casal tem filhos. E mesmo que o casal tenha se juntado, porque, por exemplo, um dos dois já tinha filhos, ou tendo ou não tendo, ou talvez os dois já estavam grávidos, né? Já talvez a gravidez já era logo de início. Mas antes de haver um filho, existiam os dois. E então o filho chega, e quando o filho chega, ele é o terceiro personagem nessa família. Então ele vai assumir esse lugar. E esse lugar é do filho. Entende? Então quando, por exemplo, no meu caso, quando eu fico viúvo, ou quando uma pessoa se separa, o que acontece? O filho precisa continuar ocupando esse mesmo lugar, e então tem um outro lugar que vai ser ocupado por alguém que vai chegar. Mas esse alguém tem que estar acima dos filhos. Por quê? Porque como é que eu vou colocar alguém na minha vida que vai ser em último lugar? Vai estar chegando para assumir o último lugar na casa, na família, no meu coração. Se eu tenho um filho, vai para depois do filho. Se eu tenho 2 filhos, vai para depois dos 2 filhos. E se eu tiver 5, 6 filhos, vai lá no final da fila. Como é que essa pessoa vai se sentir importante na minha vida? Como é que essa pessoa vai se sentir que é prioridade? Esse é um grande perigo na vida de um casal. Um tem que ser prioridade para a vida do outro. Isso é sério, é importante. E apesar disso não ser falado e pregado desta forma, é exatamente assim que é mais saudável. Veja, o filho, se ele é o terceiro, por exemplo, desde que ele nasceu, ele continua tendo aquele lugar, ele não perdeu o lugar dele. O lugar dele continua garantido. Isso significa que o filho ele vai ter segurança. As crianças, ou os adolescentes, ou mesmo os filhos adultos, eles sabem qual é o lugar dele, o mesmo que sempre foi desde que ele nasceu. Isso não faz com que ele sinta a necessidade de competir, isso não faz com que ele sinta a necessidade de lutar por um espaço, entende? E aí, a Genesi falou agora que quanto isso é chocante, difícil de ouvir. Por quê? Porque a gente ouve coisas do tipo assim, e veja, várias vezes já eu estava em algum lugar dando uma palestra e eu fiz questão de lembrar essa questão. Veja, alguém estava grávida, uma mulher grávida, chegou ao final da gravidez, e aí de repente você vê lá postando no Facebook expressões do tipo: conheci o grande amor da minha vida. E o pai? E o marido? E o cônjuge? Como ele vai se sentir nesse momento? Agora descobriu que é amor verdadeiro. Realmente não dá para ser desse jeito. Entende? E aí o que acontece muitas vezes é que a mãe esquece de ser esposa, porque se tornou mãe.
esquece de ser a companheira, esquece de ser amante, esquece de ser amiga. Por quê? Porque se volta totalmente para o filho. E a gente acabou aproveitando aqui a oportunidade de falar sobre essa questão filho, porque é um amor, uma relação que é muito forte. Nós sabemos disso, mas não pode ser mais forte do que o relacionamento entre o marido e a mulher. Os filhos têm que ser de verdade consequência deste amor. Então, se são consequência, eles não podem ser maiores, né? A importância deles, o lugar que eles ocupam. Veja, tudo isso demonstra para nós que existem sim vários perigos, alguns deles até mesmo sendo incentivados nas nossas vidas. Por isso que acho que é importante a gente prestar atenção, a gente estar com os nossos olhos bem abertos e entender, são perigos que rondam o meu casamento, o seu casamento, e nós precisamos nos cuidar com isso. Nós precisamos colocar algumas coisas, algumas escolhas, algumas expressões de forma diferente nos nossos corações e nas nossas mentes, para que a gente possa pensar diferente, sentir diferente. E deixa eu deixar você falar um pouquinho sobre essa questão de prioridade. O que você já aprendeu sobre isso? Você falou como é difícil ouvir isso pela primeira vez, né? E eu sei que é difícil, mas sei também que é importante, sei que vale a pena. O que você já aprendeu sobre isso? Então, enquanto você falava, eu refleti aqui e conheço 1 milhão de casos de famílias ali que, né, primeiro filho, ainda cabia o marido na cama, então ele ainda estava ali. Segundo filho, o marido já está dormindo no sofá. Então, assim, gente, que tipo de casamento, né, que vai acontecer, que tipo de amor, que tipo de prioridade que você está colocando na sua esposa, por exemplo, ou no seu marido? Os filhos, eles precisam, então, estar lá no quarto deles. Respondendo, então, o que o meu esposo perguntou, para mim foi bem difícil. Quando meu filho nasceu, então, eu só me via como mãe. Então, eu me anulei totalmente como mulher. Então, as coisas, elas vão tomando um rumo ali que você acaba não sabendo lidar depois. Então, você é só mãe, né? Você só tem prioridade com o filho, você esquece do seu esposo, você deixa ele de lado, e isso vai desgastando a sua relação. Então, o que é importante? Você se manter como mulher, você se arrumar, você querer estar bonita, querer estar de um jeito que seu marido goste de você. Então, não deixe tudo isso. É importante o filho? Gente, é maravilhoso ser mãe, é fantástico, mas o seu marido, ele veio primeiro, ele tem a prioridade dele e ele precisa de você como esposa. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente não pode deixar de falar que realmente os filhos são um complemento na vida, os filhos são importantes, é através dos filhos que nós muitas vezes nos realizamos, né? Ser mãe, ser pai, tudo isso é muito bom, é muito importante, mas tudo isso vem como consequência de um outro relacionamento, que é o relacionamento conjugal, que é o relacionamento marido e mulher. E esse relacionamento, ele é maior, mais amplo, mais importante, e ele precisa ser prioridade.